E vamos para o nosso último aplicativo. Apresento a vocês então o nosso Lightroom, que é um aplicativo muito bacana, porque é aqui que toda a mágica literalmente acontece. É nesse aplicativo que a gente consegue dar um olhar todo profissional para as nossas fotos, mesmo quando a gente não tem o melhor celular do mercado e a melhor câmera do mercado nas nossas mãos, certo? Antes de começar as edições oficialmente, eu quero mostrar para vocês a diferença entre algumas imagens e eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê que essa diferença aconteceu. Combinado? Vamos às fotos então. Peguei aqui duas fotos diferentes de fotos que são fotos que a gente já editou, tanto no Snapseed quanto no Airbrush. Aqui as fotos estão completamente sem edição, tá? Elas são do jeito que eu tirei. Hoje, a minha câmera permite tirar fotos de dois modos diferentes. Uma no modo automático e uma no modo Pro, tá? A foto do modo automático é a foto de cima, que foi a foto que a gente editou, tanto no Airbrush quanto no Snapseed. E a foto de baixo é uma foto Pro, que automaticamente já dá uma equilibrada na coloração e já dá uma leve suavizada. Vocês percebem ali que aquela região da olheira dela que estava bem descamadinha, que estava ressecada, já não aparece de uma forma tão gritante nesse modo Pro. Não são todos os telefones que apresentam esse modo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como a gente consegue dar uma mexida legal. Antes disso, deixa eu mostrar outra foto para vocês que a gente também editou já. Aqui estão completamente sem edições as duas fotos, tá? A de cima também no modo automático e a de baixo no modo Pro. Então percebam como a cor muda muito, o acabamento da foto fica bastante diferente. Na minha opinião, as fotos no modo Pro ficam muito mais bonitas e eu preciso editar muito menos. Mas como eu já disse, nem todas as câmeras, nem todos os celulares possuem essa função, onde vocês podem, inclusive, alterar a própria temperatura, que nem eu gosto de fotos mais rosadas, a minha temperatura já fica configurada aqui. Para quem gosta de fotos diferentes, vocês podem alterar todas essas configurações no modo Pro de vocês, assim como o aumento de entrada de luz, ISO, tudo isso a gente consegue fazer diretamente no telefone para que as fotos já saiam melhores. Mas caso não tenha essa opção no teu celular, eu vou te ensinar a conseguir esse mesmo acabamento mesmo nas fotos que são tiradas no modo automático, que é o que a gente vai fazer aqui, certo? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo isso nas mesmas fotos que a gente já editou. Então já passaram pelo Snapseed, já passaram pelo Airbrush e a gente vai dar acabamento nelas aqui no Lightroom. Então vamos para a primeira foto. E vamos à nossa primeira foto, então, que foi aquela foto que eu já falei para vocês, né, que eu mostrei o antes e depois, então a gente vai ver como que a gente altera tudo isso, tá? Aqui tá a foto que foi editada pelo Snapseed e pelo Airbrush, onde a gente ajustou questão da olheira, questão da cor do olho, né, a gente clareou também os olhos, então todas essas questões já foram ajustadas. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai em luz. E é aqui que a gente controla a claridade da nossa foto. Então, a gente pode aumentar a exposição, diminuir a exposição, como a gente achar melhor. Aqui, eu acho que a exposição estava um pouquinho alta, então a gente até pode diminuir um pouquinho a exposição para não ficar tão brilhante assim, mas é muito pouco, tá? Questão do contraste, vocês também podem mexer aqui, tá? Então, vou deixar o mesmo contraste. Realces também vocês conseguem destacar cores mais claras, né? Dar mais claridade para a foto, que é interessante. Vamos dar um pouquinho, inclusive. Sombras também, aqui a gente vai mexer bastante a questão das sombras. Então, a gente consegue alterar isso ali. Eu acho que nesse caso não é necessário mexer. Os brancos, a mesma coisa, a gente consegue dar mais ênfase ou não para os brancos. Aqui eu não vou mexer porque a foto já tá boa. E os pretos, a mesma coisa. A gente consegue aumentar ou diminuir a intensidade dos pretos na foto. Aqui também não vou mexer porque acho que não tem necessidade nenhuma, tá? Então aqui eu ajustei só um pouquinho realmente do realce e um pouquinho da exposição pra gente diminuir, inclusive um pouquinho, porque tava um pouco brancona demais, tá? Passando pela luz, a gente vai vir pela cor e é aqui que a gente faz a mágica acontecer. Na temperatura, a gente consegue colocar a temperatura mais quente ou mais fria na foto. Então, eu gosto de fotos mais quentes, de fundos mais rosados. Obviamente, a gente precisa cuidar muito para não ficar com o olho amarelado ou rosado, tá? O que vai ser a base pra gente nesse momento? O branquinho do olho, ele precisa continuar branco, tá? O mais perto do branco possível. Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho a temperatura da minha foto. Vou deixar em 5, olha só como já dá uma boa diferença. E a matiz é o fundo da cor.
Então, a gente pode ir para o fundo mais esverdeado ou para o fundo mais rosado. Obviamente, isso vai depender da base da foto de vocês, tá? Se a foto de vocês está muito acinzentada, vocês conseguem dar uma vida aqui, aumentando temperatura e matiz também, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar minha temperatura um pouquinho mais alta do que já estava, né? Tava 5, vou deixar em 6. E a minha matiz eu vou deixar um pouco mais rosada, vou deixar em 17. Olhem como já muda completamente a foto. Parece que já dá uma vida maior e o olho continua branquinho. É isso aí, tá? Vocês conseguem mexer em vibração de cor também aqui, ó. Deixar ou mais acinzentado ou um pouquinho mais vivo. Vou deixar um pouquinho mais vivo, vou deixar em 5. E saturação a mesma coisa. Vocês conseguem deixar mais vibrante ou menos vibrante. Saturação eu não vou mexer. Então, percebam como a foto já teve uma grande diferença aqui, tá? Outra coisa que a gente vai mexer é um pouquinho nos efeitos. Toda vez que a gente usar a ferramenta de suavizar lá no airbrush, é interessante a gente colocar um pouquinho de textura aqui, porque essa região aqui embaixo do olho, ela fica muito lisinha, essa região onde a gente passou o suavizante. Então, a gente pode aumentar a textura, ó. Diminui textura, aumenta a textura. Obviamente, a gente vai aumentar bem pouquinho, tá? 10 de textura já tá ótimo. Isso aumenta, inclusive, aqui nos cílios, tá? O próprio cílios acaba tendo um pouquinho mais de textura nessa região. Mas ele fica com uma textura um pouco granulada, tá? E daí a gente vai diminuir isso na outra ferramenta. Então, a gente tá em efeitos, nós passamos por luz, por cor, viemos para efeitos. No efeito, a gente vai mexer só na textura. E nós vamos passar para o detalhe. Aqui que a coisa começa a ficar bem mais profissional. Muito pouco, obviamente, visualmente falando, mas na foto como um geral dá toda a diferença. A gente pode aumentar um pouquinho a nitidez, principalmente por causa dos cílios ali, para a gente manter eles bem destacados. Não mexemos em raio nem em detalhe. E nem em máscara, tá? Em máscara um pouquinho só pra gente liberar ali a redução de ruído. Então, a gente vai colocar um pouquinho de redução de ruído, porque a gente aumentou a nitidez e textura. Então, a gente diminui o ruído para uniformizar tudo isso. Coloco ali uns 25 de diminuição de ruído. Contraste eu não vou mexer. Redução de ruído nas cores vou colocar um pouquinho também, pra gente continuar tendo essa sutileza. E porque isso vai liberar para nós as duas ferramentas de baixo. Se eu deixar a redução de ruído zerada, eu não consigo mexer em detalhe e suavidade. Então, eu preciso diminuir um pouquinho do ruído nas cores para liberar essas duas ferramentas de baixo. Na ferramenta de detalhe eu não vou mexer, mas na de suavidade sim. Por quê? É ela que vai me dar suavidade nos cílios, porque eu já dei nitidez, ficou granulado, eu preciso tirar esse granulado. Se eu colocar suavidade lá em cima, percebam como fica uma imagem super chapada, então eu não posso deixar a suavidade tão lá em cima. Mas se eu tiro 100% da suavidade, eu volto a ter aquele cílio mais granulado aqui. Então, um pouquinho de suavidade, uns 35, 40, me dão uma visão bem diferente de foto. Deixa eu baixar essas opções aqui para vocês de detalhe. Essa aqui é a foto editada e essa aqui é a foto sem edição. Então, a diferença de luz é muito grande, de fundo de luz, mas principalmente dos cílios. Olha como os cílios ficam mais bonitos quando estão editados, fica mais suave, que é o que aquele modo Pro faz automaticamente na foto. Então, aqui, basicamente, eu vou mexer nisso aqui, então vou exportar a foto assim mesmo, certo? Depois, no final, eu vou mostrar uma montagem de antes e depois da edição da foto, né? A foto sem nada de edição e ela toda editada no final, certo? Então, vamos para a nossa segunda foto.